Produzir um conteúdo audiovisual não é uma tarefa muito simples, muito menos barata. Num cenário onde quase todo mundo produz conteúdo, construir narrativas relevantes e que tenham impacto para as pessoas é uma verdadeira missão. Mesmo assim, existem muitos cases muito interessantes de projetos colaborativos que se dedicam a explorar estéticas que entreguem qualidade e baixo custo, principalmente para serem tiradas do papel. Nesse processo, a colaboração e o olhar artístico ganham ainda mais notoriedade. Léo Longo e Diana Bocara, do Couple of Things, são um ótimo exemplo de como essa fórmula não é só possível, como também um modelo replicável para produções de conteúdo. Em 2015, a vontade de fazer arte autoral e contar as próprias histórias começou a virar realidade para eles. Eles abriram mão do conforto de uma casa fixa, da segurança de um salário e de muitas certezas para viver itinerantes pelo mundo. Esse foi apenas o primeiro passo de uma profunda transformação. Assumirem-se como artistas independentes e apaixonados por colaborar com outros artistas pelos 4 cantos do mundo. Segundo eles, criar séries e clipes é bem mais que entretenimento. É a maneira deles de refletir sobre as relações humanas e sobre o futuro. É a forma que eles encontraram de contribuir para uma vida mais diversa e feliz. Eu sou a Diana. Eu sou o Léo e a gente juntos forma o do Couple of Things. E a gente faz séries, videoclipes no Brasil e no mundo de forma colaborativa e minimalista. Ok, ready guys? Rolling. Playback. Play. Didn't think I was ready for love again. Speed gravity, gravity. Me last night, am I in trouble? Should I hit the brakes? Should I let go? A Diana e eu trabalhávamos na indústria da televisão, ela como produtora e roteirista, eu como diretor. E foi em 2014 que a gente percebeu que a gente estava, de alguma maneira, perdendo um pouco da autonomia, perdendo um pouco da vontade de contar histórias e nossas próprias mensagens. Foi aí que a gente decidiu, então, criar o Couple of Things para poder criar nossas próprias séries autorais e independentes. Eu acho também que essa nossa desconexão com o mercado veio também porque a gente estava trabalhando em grandes equipes, em programas muito inflados e ambos trabalhávamos muito com reality shows, né? Então a gente fazia parte de toda uma cadeia de processos e não era responsável pelo todo, a gente era responsável por uma parte, né? O Léo dirigia e eu ou produzia ou escrevia roteiro, mas a gente estava um pouco desconectado do resultado final. Porque a gente estava distante dele. Né? E do processo também, né? A gente estava só fazendo uma partezinha. Então, acho que isso também foi um dos motivos que fez a gente falar, nossa, peraí, a gente tá muito... tá fazendo parte de uma cadeia de... Como que é uma linha de montagem, né? A gente tá fazendo parte de uma linha de montagem, quase. A gente não tá fazendo arte, que era o que tinha feito a gente entrar na faculdade anos atrás, que era pegar a câmera na mão, ir atrás de boas histórias e mostrar, passar a nossa mensagem. Tem uma metáfora que eu gosto bastante que eu me sentia como um pintor que contrata pessoas para pintar para mim. E quando essa ideia me bateu na cabeça, eu falei assim, não, eu que tenho que pintar meu próprio quadro, eu que tenho que pegar o pincel, eu que tenho que escolher a tinta, eu que tenho que molhar o pincel na tinta, eu que tenho que escolher que tipo de traço eu vou querer, enfim, então fazer parte de todo o processo de uma produção audiovisual foi o que de fato brilhou o olho nosso. A gente veio de um ambiente onde os orçamentos eram muito grandes
e não necessariamente o resultado dizia que aquele orçamento tinha sido grande. Às vezes o resultado era muito pobre, tanto de conteúdo quanto de qualidade. O que a gente tenta fazer é realizar muito com muito pouco, mas deixando muito claro que o processo é enxuto, que a forma de realizar é feita por duas pessoas. Quando a gente realiza as nossas séries, elas transmitem isso visualmente, né? Eu acho que pra gente uma coisa não tem nada a ver com a outra, orçamento não tem a ver com qualidade. Tem uma coisa muito legal dessa dualidade, quantidade, qualidade. Grandes orçamentos e vídeos e produções de grande qualidade, que faz a gente repensar uma coisa diferente, que é o seguinte: não é quanto eu preciso para fazer o melhor filme, o melhor vídeo que a gente pode fazer, mas como eu posso aproveitar da melhor maneira os poucos recursos que a gente tem em mãos. Isso nos leva a pensar que, às vezes, ter pouco ou ter menos, que não é um demérito, mas ter pouco e ter menos, às vezes é porta para potencializar a criatividade. Então a gente gosta muito de olhar para essa situação, para essa dualidade, com esse olhar. Se isso vai dar certo ou não, não sabemos, mas estamos em quê? Engajados, tentando realizar essa missão artística complexa. A lá, tá Hollywood, versão brasileira, Couple of Things. Podemos assim dizer, não? Podemos assim dizer. Quando a gente trabalhava no mercado do audiovisual, trabalhava em televisão e emissoras, a gente tinha uma vida no trabalho e uma vida em casa. A gente se conheceu trabalhando junto, nos bastidores de um reality show, mas a nossa vida era trabalho, terminou o trabalho e chega em casa. Existia uma coerência entre os mundos, porque a gente trabalha na mesma área, mas a partir do momento que a gente deixou de trabalhar em emissoras, né, em outros projetos, e passou a ser um duo, né, o Couple of Things, o trabalho e a vida viraram uma coisa só. A gente é um casal, a gente trabalha, viaja, mora, passa 24 horas do dia juntos, sobrevive, estamos juntos, mas tem sido, ao longo desses 7 anos que a gente trabalha lado a lado, um processo muito interessante, porque a vida e o trabalho não são mais duas coisas desconectadas. E isso passou a ser muito positivo também, porque as experiências que a gente vive no nosso dia a dia influenciam a forma com que a gente vê o mundo, a gente registra o mundo através das séries que a gente faz e vice-versa. E eu acho que o fato da gente trabalhar dessa forma mudou completamente a forma com que a gente vive. Porque a gente não precisa estar em nenhum lugar, a gente escolhe os lugares onde a gente quer estar para filmar as nossas séries e os nossos projetos. Então a gente também tem essa mobilidade e nos trouxe muita liberdade, tanto criativa quanto física, né? Sim. Tem uma característica muito marcante das produções que a gente faz, que é a afetividade. Então a gente é um casal, a gente resolve os problemas em casal, e quando a gente busca e faz o convite para artistas para criar colaborações juntos, a gente inevitavelmente acaba trazendo essa pessoa para casa. De fato, e casa pra gente não é um lugar físico, casa pra gente é o lugar em que a gente tá com quem a gente quer estar. Então, inevitavelmente, a gente cria um ambiente bastante afetivo e bastante íntimo. Eu acho que quando a gente pensou em diminuir, minimalizar, essencializar a nossa estrutura de produção e nossas produções, a gente também estava flertando com isso, de fazer com que as relações entre as pessoas fossem mais próximas. E a gente consegue fazer com que a relação entre as pessoas seja mais próxima, seja mais íntima, quando a gente tem menos pessoas. É difícil a gente conseguir manter intimidade com um grande número de pessoas. Então, quando a gente pensa em fazer nossas séries com 2 pessoas de um lado
e um artista convidado ou uma banda convidada, a gente está falando de ter processos bastante essencialistas, assim. Então, isso é fundamental e não tem como. Isso que a gente é como casal, essa intimidade, inevitavelmente transborda também para quando a gente traz alguém para colaborar. E eu acho que isso impacta diretamente o resultado, porque quando você tem intimidade com a pessoa que você está trabalhando, com o artista que você está lidando, tudo flui muito melhor, não existem barreiras entre um e outro, não somos os diretores e o artista é a pessoa que está ali na frente da câmera. Não, a gente está criando junto e todo mundo tem liberdade ali para dizer sim ou não, gostei, não gostei, vamos refazer ou não. E eu acho isso muito bonito e é muito diferente do que a gente enxerga o mercado do audiovisual, onde você realmente tem uma pessoa para cuidar só do artista, o diretor não fala diretamente com o artista, tem várias pessoas que falam até chegar a ele. E é um processo normal e óbvio, numa equipe com muitas pessoas é necessário isso, senão vira um grande caos. Mas como a gente é uma equipe pequena, a gente consegue fazer isso e a gente percebeu que isso impacta positivamente os resultados que a gente tem. A gente acredita demais que, de alguma maneira, o mercado, entendendo que verba passa a ser mais escasso para a maioria das pessoas, porque quanto mais tempo passa, mais artistas tem no mundo. Então, quanto mais artistas tem no mundo, mais a gente tem que repartir o bolo de orçamento disponível. E quando a gente, como artista, percebe que não tem dinheiro e não tem orçamento para todo mundo, que a gente precisa se reinventar, que a gente precisa aprender mais coisas para poder assumir outras funções, que a gente precisa se entregar para algumas descobertas que até então a gente não está tão afim de fazer por conta de querer ter um orçamento maior, de querer contratar pessoas. Então eu acho que essa tem sido uma tônica, de alguma maneira, da classe artística. A gente tem aprendido, e a tecnologia ajuda muito a gente a isso também, que é a ser mais independente, a ser mais autônomo, a ser mais autossuficiente, a ser mais plural nas descobertas das nossas habilidades e das nossas virtudes. Então eu acho que sim, é uma tendência que artistas do mundo inteiro consigam pensar de uma maneira mais essencial, mais minimalista. Eu acho muito democrático o fato da gente ter uma plataforma, por exemplo, como o YouTube, que dá a possibilidade para quem quiser, como a gente, criar uma série, colocar no ar, divulgar aquilo nas redes sociais e impactar pessoas no mundo inteiro. A gente acabou, com esse universo da internet, a gente deixou de ser refém de uma TV local ou de uma programação regional para ter acesso ao mundo inteiro. Então, as nossas séries, a gente começou fazendo séries porque existia a plataforma como o YouTube. Foi o que proporcionou a chance da gente sair da televisão e criar nossos próprios conteúdos. Porque a gente não tinha abertura como um duo, que nunca tinha feito nada como duo, de bater numa porta de TV e falar, gente, a gente vai querer colocar esse programa aqui. Não dá. Mas aonde dá? Na internet. Então eu acho que isso fez com que não só a gente, mas como bilhares de artistas explodissem, chegassem a um público, encontrassem seu público. Então eu acho que isso é extremamente importante para o artista, né? Ter essa liberdade de ter aonde falar. Nós temos... Atualmente a gente tem 3 séries no ar em plataformas de streaming, na Globoplay e no Amazon Prime Video. A gente está lançando agora, em novembro, uma série nova chamada Habitat, que é uma série que foi contemplada pelo PROAC e que vai ao ar no nosso canal no YouTube. Habitat é um meio onde um organismo se desenvolve, e o nosso habitat é a arte. Somos Gianni e Léo, o Couple of Things. Um duo que viaja pelo mundo para realizar colaborações artísticas, filmando séries e videoclipes. E essa é a nossa nova série, Habitat.
A gente convidou artistas para filmar videoclipes e refletir sobre o porquê a arte importa E como ela é indispensável para a construção do nosso lugar ideal. E eu acho que as nossas pretensões, para não contradizer tudo que a gente vem falando aqui, é justamente manter nossa estrutura e conseguir cada vez mais usar nossas habilidades e nossos talentos artísticos para comunicar novas mensagens. Então não é exatamente mensagens maiores, mensagens mais potentes, mas não, mensagens diferentes, que a gente possa colaborar com novos artistas e novas artistas. E acho que é isso, visitar lugares novos, porque basicamente nossas séries falam sobre produzir em colaboração com artistas e de forma minimalista. Então, quanto mais pessoas a gente puder envolver nesses processos, mais feliz a gente vai ser fazendo nosso trabalho. Para mim é incontável a quantidade de vezes que uma música que eu ouvi transformou meu dia, ou um filme que eu assisti me fez acreditar ser possível superar qualquer tipo de desafio. O impacto que a arte tem na gente é imensurável. Por que a arte importa? Porque a arte é essa chave que destranca a porta do impossível.